E aí galera, mais um vídeo aqui que se inicia no nosso canal. Pessoal, você já conhece nosso Instagram PG Casa? Segue a gente lá. Conhece também o Instagram Jovens IDM? Segue a gente lá também. Se por acaso você chegou nesse vídeo aqui assim de gaiato no navio, se inscreve nesse canal aqui e envia esse vídeo. Abençoa pessoas, pessoal. O tema de hoje é... Esqueci o meu tema. Aonde suas raízes te levam, tá tão bem, ó. Pessoal, e o tema de hoje é onde suas raízes te levam. Onde será que está o teu coração? O que será que está te segurando? O que será que te prende? O que será que te guia na tua vida? Nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre isso. Confere, fica até o final. Beijo, seus lindos. Porque os bastidores da PG, meu patrão, tá massa. Aqui tem comentários, é react, basicamente nós temos react da PG e tá muito legal. Pessoal, primeiramente, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tá com uns 2 meses da minha última participação aqui. Acho que tá com um mês. Foi depois que roubaram minha moto. Foi dia 18 do mês passado. Foi, né? Foi em agosto, minha moto foi roubada em agosto, ó. Viu? Tá com 2 meses mais ou menos. Enfim, lembramos aí desse momento especial da vida. Mas graças a Deus, hoje muito mais alegre que naquele dia, diga-se de passagem. E pessoal, como eu venho dizendo, é um prazer estar aqui com vocês, depois desse tempo. E primeira coisa, eu sei que tem gente que ainda não entrou. Eu acho que a Naomi não entrou. Não entrou não. A Raíssa não entrou, a Rebeca não entrou. Não. Olha pessoal, eu vou usar aqui o poder e a disciplina vai começar a comer solta, viu patrão? A tia me falou assim, feliz dia do professor Paulo Victor. E a gente está ensinando aqui, mas aqui a gente é mais ensinado que ensinando pelo Senhor Jesus, amém? Pessoal, vocês que estão aí, envia, mas envia mesmo. Envia com vontade, envia com presença e com poder, na unção do Espírito, para a galera que não entrou, quem você está lembrando aí da galera. Tá certo, pode pegar que eu vou secar a garganta. Pode passar no meio, isso aqui é a aula normal. Pessoal, tema de hoje, onde as suas raízes te levam. Você pode estar se perguntando, o que ele vai tratar? É fruto? É árvore? Nem tanto. Raízes eu vou falar mais ou menos de o que está no nosso coração e talvez de onde nós viemos. Será que prejudica? Será que não prejudica? Existem exemplos? Então, o tema de hoje, onde suas raízes te levam. Onde nascemos, quem são nossos pais ou o que escolhemos ser. Tudo isso são nossas raízes. Eu vou citar aqui nessa mini pregação, nessa mini palavra, 3 exemplos de situação de pessoas que não tiveram pais ou eles mesmos pecaram, como foi citado. Uma pessoa que foi, vou bem dizer, quase que influenciada ou foi sacrificado por causa das ações de seu pai. E de uma pessoa que talvez os seus pais, o seu passado, não havia pecado, mas ela plantou em seu coração o que era mal, e enraizou em si o que não valia a pena e não houve jeito, só teve um caminho para ela que foi a destruição, amém? Então pessoal, podemos citar sobre como Deus fala sobre abençoar gerações, mas também como é o tratar em relação a quem o abandona. Se nós lemos o Antigo Testamento, principalmente aquela parte mais histórica, nós vamos entender que existe um desafio no povo que acompanha Deus. É um povo que vê a manifestação de Deus, é um povo que vê como Ele trata, como Ele ama, mas é um povo que facilmente se desvia de quem Ele é. E isso a gente sabe como o que acontece, várias gerações acabam pagando preço. Eu já falei sobre isso em várias pregações aqui, que infelizmente a influência de o que aconteceu no passado influenciou as outras gerações, quem veio depois, os reis, as atitudes dele, as atitudes de Saul, que é o que eu vou já tratar. Tudo isso fez com que o povo e o povo de Deus padecesse muito, amém? Tá bom. O primeiro exemplo que eu queria citar aqui, pessoal, é Judas. Judas, ele é conhecido como o traidor,
Mas é o que eu estava falando aqui para os meninos antes de começar a ministração. Os apóstolos em si, eles são estudados em várias vertentes. Mas um especial me chamou a atenção hoje. Eles são estudados até meio no meio da indústria, das empresas. Aquele pessoal que faz treinamento de coach, eles estudam as personalidades dos apóstolos para então fazer cursos, ministrar palestras sobre como as pessoas são e como as suas personalidades influenciam o trabalho em geral. Aí eu estava observando Judas. Muitas vezes quando nós falamos sobre Judas, nós pensamos o seguinte: ele devia ser um fedorento, safado, que ninguém podia olhar para trás que ele estava roubando, mas não era bem assim. Se eu fosse classificar Judas, eu ia classificar ele como basicamente um político. Ele era basicamente um bandido de colarinho, Judas. Porque nas descrições de Judas, e se você parar para pensar, você também chega a essa conclusão, Judas ele era um cara diferenciado. Muito provavelmente Judas era um cara capacitado, porque senão ninguém colocaria ele ali de graça para ser o rapaz que cuidava do dinheiro. Ele tinha que ter uma capacitação. Judas ele tinha também, e observe isso aqui, ele deveria também passar um pouco de confiabilidade. Certo, ele era um traidor? Ele era um traidor. Mas veja bem, ele tinha que passar confiança. Tu ia dar teu dinheiro para alguém que tu não confiasse, Laura? Não. Não. Ninguém dá o dinheiro para quem a gente não confia. As pessoas confiavam em Judas. Então, ele era um cara confiável e capacitado. Mas o problema de Judas era o que estava enraizado no coração dele. A palavra de Deus vai citar lá em João 12,6, que antes de trair Jesus, Judas ele já fazia suas pequenas retiradas. Judas já pegava e fazia o famoso caixa 2. Toma dali, toma de cá. Então, o ápice do coração enraizado de maldade de Judas foi a traição de Jesus. Mas muitas pessoas tratam Judas como se ele tivesse chegado ali: eita, resolvi trair Jesus por causa das moedas. Não. Judas, ele vinha deixando aquilo no coração dele crescer. E aquilo foi se expandindo, aquilo foi crescendo. Aquele amor dele ao dinheiro foi crescendo a tal ponto que ele não conseguiu dizer não. Ele traiu Jesus e nós conhecemos a história. O final dele é um suicídio. E ficou marcado para sempre como traidor de Cristo. Mas o problema, pessoal, é que às vezes nós somos um pouco como Judas. Muitos de nós somos como Judas. Paulo está dizendo que eu vou trair Jesus? Talvez, mas não é isso que eu quero afirmar. Eu quero afirmar que muitas vezes nós temos coisas enraizadas em nossos corações que nós deixamos crescer. E geralmente são coisas que nos levam para longe do Pai. Judas era o amor dele ao dinheiro. Mas será que você não tem uma rixa com o irmão seu na igreja e você nunca perdoou ele? Será que você não é a primeira pessoa que aponta o erro dos outros, que às vezes faz comentários para denegrir o próprio irmão? Aí você de repente vai esfriando, você de repente vai perdendo aquela força de estar com os irmãos e você não sabe o que aconteceu. Judas, quando ele chega a trair Jesus, ele já vem num passo de corrupção que foi só crescendo. As raízes da corrupção no coração dele só foi aumentando. O problema é, pessoal, será que as raízes que hoje estão no teu coração, elas estão te levando para perto de Cristo ou para longe de Cristo? Será que você, menino ou menina, que tem aflorado aí talvez o lado assim mais da sexualidade, um namoro, aí no passado, isso muito no passado, eu era o seguinte: só um beijo não vai fazer diferença. Aí quando você pensa que não, ficar sozinho com a moça não vai fazer diferença. Quando pensa que não, o estrago está feito,
2 vidas em Jesus destruídas. É verdade, as quando não vem a terceira vida, um comentário aqui. Tem as 2 vidas e infelizmente, ou felizmente, não sei, mas não diante de Deus, nasce a terceira vida. Mas por que isso, Paulo? Porque nós deixamos essas raízes, os nossos desejos tomarem conta e nós não sabemos às vezes lidar com as consequências. Então será que nós não somos como Judas? Estamos com o coração cheio de coisas, cheio de vícios, uma idolatria. Hoje eu estava estudando um pouco sobre idolatria, principalmente tratado nos livros de Isaías e Jeremias, e o pastor falava o seguinte: a nossa teologia da idolatria é muito pobre. Porque muita gente pensa que idolatria é pegar o santo e não é. Idolatria você pega algo que não é divino, mas ama como se fosse divino. Então, se você parar para pensar, talvez hoje você seja idólatra de alguma coisa. Talvez até a idolatria esteja no teu coração, mas você não está percebendo. Porque aquilo está tão enraizado dentro de você que você não está prestando atenção aos detalhes. Observe essa raiz maldosa que existe no coração da gente pode crescer até mesmo dentro da igreja, porque Judas estava do lado de Jesus e não adiantou para ele, não adiantou andar com Jesus para aquela raiz corruptiva de Judas ser destruída, não adiantou. Então, cuidado, muito cuidado com o que está no teu coração hoje. Eu estou na igreja. Se o seu coração não estiver no lugar certo, se nós não cortamos as coisas que precisam ser cortadas, as raízes que precisam ser cortadas, quem sabe elas cresçam a ponto de te destruir, como destruíram a Judas. Mas isso são raízes que estão dentro da pessoa. E quando a raiz vem da geração da gente? Eu vou falar agora aqui sobre Jonatas, filho de Saul. Eu já ministrei aqui uma vez sobre Saul. Saul provavelmente era para ter sido a linhagem final de Jesus. Mas porque Saul desobedeceu a Deus, Deus afasta Saul do trono e escolhe Davi. Mas no meio dessa confusão toda, existe um cara muito especial, que era Jonatas, um dos filhos de Saul. Jonatas era um cara guerreiro, era um homem que confiava no Senhor e principalmente, ele era um dos melhores amigos de Davi. Davi e Jonatas se amavam. Eles se amavam muito, a ponto deles fazerem uma aliança de gerações. Mas havia um problema na vida de Jonatas, que era seu pai. As raízes que vinham do seu pai para ele tiveram infelizmente um caminho de morte. E nós sabemos o que acontece lá no final de 1 Samuel. Infelizmente, Jonatas ele morre e logo depois seu pai Saul vem à morte também. E ele não conseguiu escapar das raízes do mal que vinham da geração dele. Porque naquele tempo era assim. Se um rei perdia, geralmente a sua geração toda era detonada, destruída. E Davi, quando soube da morte de seu amigo, fica triste. Quando ele soube até mesmo da morte de Saul, ele fica triste, ao ponto de matar o mensageiro da informação da morte de Saul e Jonatas e seus irmãos. Então, pessoal, o que nós fazemos se a nossa geração anterior, se quem veio antes de nós, fica nos puxando até mesmo para a morte? Eu falei aqui na ministração, uma pequena palavra aqui do louvorzão, que tem um pregador, que eu não vou falar aqui para não expor aqui as diretrizes. Se quiser, depois me pergunte no privado que eu digo quem foi. Mas tem um pregador que ele falou o seguinte: às vezes nós servimos ao Senhor por causa de nossos pais, mas às vezes nós servimos ou amamos, adoramos ao Senhor apesar de nossos pais. Talvez existam pessoas que sirvam ao Senhor hoje por conta de seus pais, porque seus pais foram exemplo, seus pais deram direção, mas obviamente nós sabemos que tudo é graça
e poder de Deus, e sem Ele nada somos. Thank you. Mas tem pessoas que vieram de lá. Não gosto de presa não. É mais água? Não precisa não. Mas existem pessoas que vieram de lá desestruturados. Pessoas que têm raízes em gerações totalmente destruídas. Hoje nós temos condições de ser libertos dessas raízes por causa da cruz, por causa de Cristo. Mas existem pessoas que não conseguem ver a cruz, que não conseguem destruir essas raízes, que hoje até mesmo dentro da igreja se deixam destruir por causa do seu passado, da sua família, da sua casa. Eu quero dizer para você que hoje que pensa que vai ser arrastado para a mesma direções que às vezes seus avós, seus pais tiveram, que vocês não têm a necessidade de morrer como Jonatas. A cruz, Jesus Cristo, Ele te liberta e te faz uma nova criatura. Ele te dá uma nova vida ao ponto dessas raízes que vem te abraçando de décadas e décadas de gerações, avós, tataravós, pais. Não estou dizendo que você vai abandonar seus pais e sua família, não. Eu estou dizendo que as raízes que talvez vieram de outras gerações, raízes que levam ao mal, elas podem e serão destruídas se você escolher a verdadeira árvore, que é Jesus. Você corta as raízes com o passado, corta as raízes com a morte e ganha a vida. Amém? E meu terceiro exemplo, para terminar, está lá em João 9, o cego de nascença. Quem não conhece a clássica pergunta, quem pecou? Foi ele ou foi os pais deles? Os pais dele? Aí Jesus responde, nem ele, nem seus pais. Mas ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação que você não plantou isso, as raízes dessa situação não vêm de você e tampouco de seus pais. Mas às vezes Deus quer se manifestar em ti, na tua vida, na tua casa, na tua família, ao ponto de mudar tudo. O que está precisando é você entender que Deus, Jesus Cristo, Ele quer se manifestar na tua vida e na tua casa. Talvez existam hoje raízes no teu coração que estejam te destruindo. E você fala, mas Senhor, eu não plantei isso, eu não semeei isso, minha família não tem culpa disso. Mas talvez o único motivo disso é para que Cristo se manifeste em ti. E que através de ti, através disso, dessa situação, tudo que está ao redor seja transformado. Então, o que está no teu coração, se é uma raiz do mal corrupta, precisa ser destruída. Talvez seja como Jonatas, as raízes que vêm da sua família, dos seus pais, estejam te esmagando, mas Cristo te liberta dessas raízes. E talvez você não esteja nem ligado com essas raízes do mal e nem tampouco seus pais. Mas, talvez, a única coisa que precisa acontecer é a manifestação total de Cristo em tua vida. O mais grave que talvez a gente possa apontar aqui hoje são as próprias pessoas que cultivam, que deixam essas raízes crescer no próprio coração. E assim acabam sendo destruídas. Quem não conhece uma pessoa complicada dentro da igreja, né? Personalidade forte, de momentos que quebram o clima, o ambiente. Às vezes, eu já falei isso algumas vezes, que às vezes essas pessoas se baseiam em personalidades fortes. Às vezes você se baseia em um coração totalmente maldoso, totalmente tomado pela sua própria carne, enraizado totalmente em suas vontades, a ponto de seu ego ser maior do que a humildade de reconhecer que você precisa mudar, tirar o que há no teu coração de ruim e converter-se totalmente a Jesus. Como eu disse, não adiantou Judas andar com Jesus.
Talvez não adianta, tenha pessoas que estejam vendo que não está andando, não está adiantando na igreja não. Porque o coração está enraizado com coisas que não permitem Jesus Cristo morar verdadeiramente em ti. Você é casa, você é morada, você é lugar de Deus. Mas se as suas raízes estão tomando todo o espaço, como você espera que Cristo habite em ti? É com essa reflexão que eu termino aqui nessa noite. Eu vi que ia ser rápido, eu fui rápido. Eu falei que hoje eu não ia demorar mais de 1 hora não. Mas eu deixo essa reflexão. Para onde as suas raízes estão te levando? As suas próprias, as do passado, as que você nem sabe de onde vem. Mas se forem raízes de mal, elas podem ser destruídas com Jesus Cristo e o seu sangue. Amém? É isso aí.